Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 19 de novembro de 1990, o fim da Guerra Fria. As revoluções de 1989 na Europa Oriental constituíram um acontecimento histórico de múltiplas consequências. Por um lado, significaram a derrubada dos sistemas comunistas surgidos após 1945, por outro, implicaram a perda da zona de influência que a União Soviética havia construído após sua vitória contra o nazismo, e que alguns denominavam Império Soviético. A Guerra Fria, o conflito que havia marcado as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acabaria de um modo que ninguém teria se atrevido a imaginar alguns anos antes, pela derrubada e desintegração de um dos rivais. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento da União Soviética são dois fatos paralelos que modificaram radicalmente o mundo contemporâneo. Os historiadores não estão de acordo em determinar o momento em que a Guerra Fria terminou. Para muitos, o fim esteve marcado pela reunião de cúpula de Malta entre o presidente americano George Bush e o dirigente soviético Mikhail Gorbachev. Ambos os líderes se reuniram no barco Máximo Gorki, ancorado nas costas de Malta, em 2 e 3 de dezembro de 1989. Poucas semanas depois da queda do Muro de Berlim, os dois mandatários se reuniram para falar sobre as vertiginosas mudanças que a Europa estava vivendo, e proclamaram oficialmente o início de uma nova era nas relações internacionais, e o fim das tensões que haviam definido a Guerra Fria. Bush afirmou a sua intenção de ajudar a União Soviética a se integrar na comunidade internacional, e pediu aos homens de negócios americanos que ajudassem Mikhail Gorbachev. Este proclamou solene que o mundo terminava uma época de Guerra Fria, e iniciava um período de paz prolongada. Outros assinalam que o fim do conflito ocorreu no dia 19 de novembro de 1990, quando os Estados Unidos, a União Soviética e outros 30 países se reuniram na Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, que seria concluída no dia 21 com a assinatura da Carta de Paris, documento que tinha como principal finalidade regular as relações internacionais após o fim da Guerra Fria. A carta incluía um pacto de não agressão entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O presidente Bush manifestou, após assinar o documento: "Encerramos um capítulo da história. A Guerra Fria terminou." 2 dias antes, havia sido firmado o Tratado sobre Forças Convencionais na Europa, que significava uma forte redução de tropas e de armamento não nuclear no continente. Após estabelecer negociações em Viena, em março de 1989, chegou-se ao acordo de que as duas superpotências deviam reduzir suas tropas na Europa a 195 mil homens cada uma, de uma presença, na época, de 600 mil soldados soviéticos e 350 mil americanos. No dia 16 de janeiro de 1991, a coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos iniciou um ataque para desalojar os invasores iraquianos do Kuwait. O apoio soviético às sanções da ONU, que levariam ao desencadeamento da Guerra do Golfo, foi acordado na cúpula de Helsinki, realizada no último mês de setembro entre Bush e Gorbachev. Esse apoio era um exemplo palpável do fim do antagonismo e da supremacia americana. Em julho de 1991, após as revoluções de 1989, e em pleno processo de desintegração do Estado soviético, o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, Pacto de Varsóvia, Aliança de Proteção Militar Mútua dos Países Comunistas, firmado em Varsóvia, em 1955, desapareceu. A OTAN passava a ser a única grande aliança militar no mundo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.